Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Carlos Henrique Rocha, sou engenheiro eletricista, especialista em EX e faço parte do corpo técnico da Siga Conforme. Passamos um tempo aí afastado, nos preparando, meditando e agora vacinado, vacinado aí para o Covid. Vamos voltar aqui com os nossos vídeos, O Kleber tem apresentado aí uma sequência falando da questão da marcação do equipamento. Eu volto agora aqui com os vídeos, vou entrar numa sequência falando sobre os tipos de proteção. Quando ele descreveu a marcação do equipamento, comentou sobre o grupo do gás, sobre a classe de temperatura, sobre o nível de proteção, grau de proteção do equipamento, o EX simbolizando que é um equipamento adequado para ser instalado em áreas classificadas. Porém, vocês devem ter observado que depois do símbolo EX, que inicia a marcação do equipamento, existe uma letra minúscula. E essa letra minúscula até então não foi trabalhada com vocês. E é isso que nós vamos tratar aqui a partir desse vídeo e numa sequência seguinte sobre os tipos de proteção. Essa letra minúscula, ela fala basicamente o que foi feito no equipamento, qual é o detalhe construtivo que foi implementado nesse equipamento que permite que ele trabalhe de forma segura na presença da mistura explosiva. Ou seja, que ele não se comporta como uma fonte de ignição, uma possível fonte de ignição. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar do primeiro tipo de proteção, falando historicamente, o primeiro tipo de proteção que foi desenvolvido lá no século XIX, nas minas de carvão, onde aconteceram os primeiros acidentes aí com atmosferas explosivas. Então ali foi desenvolvida a primeira lanterna lá pelo Rupp Dave, e o tipo de proteção que eu estou falando é caracterizado pela letra D minúscula, XD, é o tipo de proteção à prova de explosão. Um equipamento como esse, que tem uma robustez mecânica, é fácil de ser identificado na área devido à grande quantidade de parafusos na tampa e essa robustez mecânica. É o único tipo de proteção que vai permitir que a explosão aconteça, mas ele garante que, caso a explosão aconteça, ela fica confinada dentro do invólucro. Essa explosão vai acontecer internamente, esse invólucro não é, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é hermeticamente fechado, o gás pode entrar, posso ter componentes internos centelhantes, ou seja, a explosão pode acontecer, porém, garante que ela não vai se propagar para o meio externo. Então, nós temos aqui como ponto crítico desse equipamento o intertício, ou gap, o espaço entre a tampa e a parte fixa da caixa. Esse intertício ou gap, ele varia em função do subgrupo do gás, em função da largura da junta, em função do volume interno do equipamento, por exemplo. Então, essa questão do gap é ponto crítico no equipamento. Essa junta, estou dando aqui um exemplo de um tipo de junta, que é a junta flangeada. Essa junta, ela não pode estar arranhada, ela tem que estar íntegra, rugosidade média de 6,3 micrômetros, não pode ter arranhões, não pode ter amassado, não pode ter empenos. Não posso colocar qualquer material nessa junta, qualquer tipo de substância. A lubrificação só é permitida com um material que não cure, que não endureça e que não seja inflamável. Por exemplo, a graxa de silicone. Graxa de silicone é um material adequado para a lubrificação dessa junta. E estou falando bastante aqui da junta flangeada, mas existem outros tipos de junta. Existe a junta de encaixe, onde a parte da tampa avança para dentro do corpo do equipamento. Existe a junta roscada, o próprio corpo da tampa roscando no corpo do equipamento. A própria conexão do acessório, do prensa-cabo, é um exemplo também de junta roscada. Todas essas juntas com a mesma função. No caso da explosão interna, os vapores quentes vão migrar para o meio externo,
trocando o calor com essa junta. E quando chegam no meio externo já estão resfriados e não conseguem ignitar uma possível mistura explosiva que esteja do lado de fora. Não há grau de proteção mínimo requerido pela norma para esse tipo de proteção, e a norma específica dos equipamentos à prova de explosão é a norma 1, 600, a BNT, NBREC 679-1. Uma outra questão a ser observada é que eu preciso obedecer às distâncias mínimas entre uma junta e um anteparo qualquer. Porque, como essa questão da expansão dos vapores no momento da explosão, essa junta tem que estar espaçada de no mínimo 10 milímetros se o equipamento for 2A, no mínimo 30 se ele pertencer ao grupo 2B, no mínimo 40 se ele pertence ao grupo 2C. Então, qualquer obstáculo, um outro equipamento, uma parede, um anteparo qualquer, precisa estar corretamente distante desse equipamento. Se vocês repararem, em alguns equipamentos existem O-rings e gachetas nas tampas, e esses O-rings e gachetas, eles têm aqui a função de manter o grau de proteção do invólucro. Não estão aí no equipamento no sentido de proporcionar segurança X. E esses O-rings e gachetas, eles têm que ser originais do equipamento. Eles têm que ter sido considerados no ensaio, que aprovou o equipamento para certificação. Ao usuário não cabe excluir esses O-rings ou acrescentar O-rings e gachetas nos equipamentos EX. Cabe ao usuário somente substituir, né, caso ele esteja danificado, ressecado, trincado, rachado. O equipamento à prova de explosão, a configuração interna dele, ela é considerada no ensaio. E ao usuário não é permitido sequer a mudança do layout dos componentes internos. Porque, por exemplo, a mudança do layout dos componentes internos pode criar zonas de pré-compressão que não foram consideradas no ensaio. A exclusão de um componente libera volume interno livre. A questão de acréscimo de componentes também podem criar zonas de pré-compressão. Então, até a configuração interna do equipamento tem que ser observada. Tem que ser observada. E qualquer descaracterização do equipamento vai inviabilizar a certificação. Ele é um equipamento robusto, é um equipamento seguro, bastante conhecido no mercado devido aí, né, a esse longo tempo de existência, porém ele tem alguns pontos fracos. É um equipamento de fácil descaracterização. A exclusão de um parafuso na tampa, o arranhão de uma junta flangeada, a mudança de layout de um componente interno, né, descaracteriza esse tipo de proteção. Ele é um equipamento pesado, principalmente nos projetos offshore isso é bastante negativo. Ele é um equipamento muito caro, né, devido a esse material robusto, pesado, material metálico. Ele é um equipamento bastante caro. E uma outra observação importante é que, entendendo a maneira como essa proteção é proporcionada, né, contendo uma explosão que acontece internamente, logicamente acessórios têm que ser metálicos. É comum, durante as inspeções que realizamos na área, encontrar um equipamento à prova de explosão com um bujão de plástico, um bujão qualquer, e todos os acessórios envolvidos, prensa-cabo, bujões, uniões, adaptadores de rosca, precisam ser metálicos e precisam ser certificados. Também tem que ser certificados. Uma outra observação importante, requisito normativo, é que os parafusos da tampa sejam extraídos com uma chave especial, geralmente parafusos de cabeça sextavado. Sextavado externo, como a gente está mais acostumado a ver, ou sextavado interno, que é o Allen. Também pode ser utilizado na construção de um equipamento à prova de explosão. Então, meus amigos, continuamos aí com esse propósito de difundir, né, o conhecimento sobre instalações em áreas classificadas, mas para isso nós precisamos da ajuda de vocês. Precisamos de mais inscrições no nosso canal, né, para possibilitar que possamos investir mais nessa questão aí dos vídeos
e divulgar mais esse conteúdo. Então, peço a vocês mais uma vez aí, encarecidamente, que dê um like aí, faça seu comentário, sugira assuntos para os nossos vídeos, nossos próximos vídeos, e não se esquece, né? Faça sua inscrição no canal. Nós notamos que tem bastante gente assistindo aí nossos vídeos, porém o número de inscrições não está na mesma proporção.